levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os seus servos, ou melhor, e os servos de Isaque abriram ali um poço. O versículo 32 diz assim: Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Vamos orar? Pedindo para que Deus fale com a gente. Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, Te ouvir, entender o que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, que a Tua palavra nos edifique, nos alimente, nos abençoe ricamente. É a nossa oração, por amor do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É preciso a gente entender que na época de Isaque, ter um poço, cavar um poço, era uma necessidade vital para tudo que faziam. Talvez antes das companhias de água, antes de termos as águas encanadas, vamos pensar assim, quase toda casa tinha um poço artesiano, era imprescindível. Há pouco tempo isso era muito importante. Você imagina, na época dos patriarcas, cavar um poço, ter água, era tudo de mais precioso, principalmente em lugares que não tinha rio, como era aquela região, onde a água não chega praticamente através dos rios. Ou seja, antes de plantar, antes de criar animais, era preciso saber se os poços seriam suficientes para o sustento. Poço naquela época, na época de Isaque, naquela região, era uma coisa assim, não sei aqui que eu poderia comparar hoje. Alguém poderia sugerir? Aqui que a gente compararia ter um poço que desse água hoje? Alguém se aventura? Não? Eu também pensei, o que eu poderia comparar hoje? Pensei no carro, mas não, carro não. Pensei em meio de transporte, por exemplo, né? O que seria a gente ser meio de transporte, coletivo ou particular, né? Por exemplo, seria pedreira. Eu fico imaginando, se eu fosse pastor, não tivesse meio de transporte coletivo ou particular, quando eu preciso visitar alguém no hospital de Sapopemba. Quer dizer, pense, talvez uma coisa mais próxima. Se você tiver aí alguma ideia, você possa sugerir. Mas eu sei que o poço era algo assim extremamente necessário, era uma necessidade vital, até de sobrevivência mesmo, na época de Isaque. A passagem que a gente leu nos conta a história deste homem chamado Isaque, filho de Abraão, que tinha sobre a sua vida aquela promessa de Deus de ter uma numerosa descendência, de possuir uma terra, de ser uma nação grande, de ser a descendência de Deus, queria abençoar todas as famílias da terra, não é? Recaía sobre Isaque todas as promessas feitas a Abraão. Era este homem, ele seria aquele da descendência de Eva, que haveria de gerar alguém no futuro que pisaria na cabeça da serpente, não necessariamente dele, mas de sua descendência. É mais ou menos essa importância da história deste homem, Isaque, que era um dos patriarcas. Talvez a gente pudesse dizer assim, que era um dos mediadores do pacto, da promessa de Deus. Sobre ele recaía todas essas implicações. O texto nos fala
Se você for ver no início do capítulo 26, que estava tendo um período, veja no capítulo 26, versículo 1, havia uma fome muito grande na terra, nos dias de Abraão. E Isaac, ele sai de onde ele estava e vai para Gerar. Ele desce, vai para um lugar chamado Gerar, que era um lugar dos filisteus, que já tinha dado muitos trabalhos ao seu pai, Abraão. Isaac vai justamente para lá. A intenção de Isaac, na verdade, não era nem ir para Gerar. A intenção de Isaac era voltar para o Egito, ou quem sabe ir descer pela primeira vez ao Egito, antes mesmo de José. E Jacó, quando Jacó passa aquela sede horrível, aquela seca horrível, e desce com todo o povo e fica 400 anos. Isaac já queria descer, ele parou em Gerar. Deus disse: não desças. O Egito, talvez aos olhos humanos, pudesse representar aquela nação próspera, a grande potência comercial da época. Talvez fosse aquele pecado que lambuza a gente. Talvez o Egito pudesse representar tudo aquilo que fascina os olhos naquela época, na época de Isaac. Descer para o Egito seria sim a grande conquista do medianeiro das promessas. Vamos usar esse nome assim para Isaac, né? Seria mais ou menos isto. E Deus dá uma direção para Isaac, diz para Isaac ficar em Gerar, que em hebraico significa alojamento. Tem um Wilson aqui que conhece, gosta de estudar a língua hebraica, mais ou menos isto. Isaac, ao invés de descer para o Egito, fica em Gerar, fica num lugar que era tido como uma espécie de um alojamento, uma cidade lá dos filisteus. E é deste lugar que Deus iria cuidar de Isaac. E aí a gente tem muito a aprender com essa história. Esse homem que cavava poços. A gente viu aqui Isaac cavando vários poços, cavando e buscando necessidades vitais para a sua vida. Era um homem que não parava de cavar poços, Talvez você hoje possa pensar comigo assim: pastor, eu também tenho buscado a concretização e a realização de necessidades vitais para a minha vida. Isaac era esse homem que estava buscando necessidades vitais por causa da grande seca. E onde ele chegava, ele estava querendo cavar poços. Mas o que é que acontece com Isaac? Aparece um outro na sua vida. O tema do mês de outubro é como a gente acolhe o outro, esse inimigo, e a gente consegue sobreviver e até torná-lo não mais inimigo. Isaac talvez é o maior exemplo de alguém que cava poço, encontra água, e o inimigo vem e ele não bate na cara do inimigo, ele parte para cavar outro poço, e o inimigo vem de novo e ele não para, ele entrega o poço e vai cavar outro poço, né? Esse exemplo de um homem que nos ensina como lidar com os nossos inimigos. Aliás, a gente sempre vê nos patriarcas, na figura dos mediadores do pacto. Lembra, Adão e Eva foram os primeiros mediadores do pacto. Quando Deus chega para ele e diz assim: Adão e Eva, vocês agora precisam de alguém que pise a cabeça da serpente. Deus estava fazendo um pacto com eles. Depois de Adão e Eva, nós tivemos outros medianeiros. Tivemos Abraão, tivemos antes de Abraão, tivemos Noé, tivemos Sete. E agora a gente tem outro mediador, chamado Isaac. E com esse homem a gente vai aprender muito, não só sobre ele, mas aquilo que Jesus seria.
Acho que essa paciência que houve em Isaac, também houve em Jesus. Quando bateram a sua face, ele virou a outra. Quando ele não mandou descer um raio na cabeça dos seus agressores. Quando ele não relutou quando quiseram prender. Quando ele foi até a morte de cruz, como uma ovelha que vai ao matadouro. Muito dessa pessoa de Isaac aqui, a gente percebe também no caráter de Cristo. A gente pode até dizer que Isaac era um tipo de Jesus. Como mediador, a gente percebe em Isaac essa figura do Cristo. Em todos os mediadores. Se a gente vai para os profetas, se a gente vai para os juízes, a gente vai perceber muitas qualidades deles na pessoa do Cristo. Hoje de manhã eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o quanto o outro nos é pesado. Você acha que o outro é pesado na sua vida? Ou já foi pesado na sua vida? Ou alguém é pesado na sua vida? O quanto que o outro é pesado. E daí, eu quero ver com vocês algumas lições sobre esse outro que muitas vezes nos é tão pesado. Como que a gente lida com esse inimigo que insiste em tomar os nossos postos? Como que eu e você, a gente que está buscando algo vital para a nossa sobrevivência, que a gente acha muito importante, imprescindível, e vem uma outra pessoa e nos arranca, e a gente fica, puxa vida, ele nem precisava tanto disso, eu precisava mais do que ele, mas tudo bem. Como que a gente lida com esse outro quando ele é pesado? Quando ele nos tira, nos persegue, nos rouba, nos saqueia, nos sequestra, aquilo que é nosso. Eu tenho algumas lições que eu gostaria de compartilhar. A primeira delas é a seguinte: que você nunca deve desistir do que é importante devido à ação dos outros. Quer que eu repita? Nunca desista do que é importante devido à ação dos outros. A gente tende a desistir, entende? Quando a gente vê alguém colocando algum empecilho, né? Vê alguém colocando algum obstáculo, alguma barreira, a tendência da gente é dizer, já começou azedando, então deixa quieto. Assim, a gente vai aprender com o Isaac quando ele cava o primeiro poço, o segundo poço e o terceiro poço. Isso foram 3 poços que lhes são tomados. O primeiro poço foi aquele de Gerar, aquele poço entulhado. Diz o texto assim no versículo 18, veja na sua Bíblia, versículo 18, vamos ler comigo? Gênesis 26, 18, vamos dar uma olhadinha na Bíblia aí. Diz assim, Gênesis 26, 18, vamos ler juntos. Encontraram aí? Vamos lá? E tornou Isaac, ele reabre o poço que o seu pai havia feito, que estava cheio de entulho. Os filisteus, com inveja, meteram entulho no poço. Não sei se eu falo para vocês, o sertão da Bahia, eu pastoreei lá durante uma temporada boa, e lá se recebe muita verba para se cavar poço. O problema não é cavar o poço, o problema é a manutenção do poço. Gasta-se um dinheiro grande, significativo, porque no semiárido baiano não dá poço com 30 metros, com 20 metros.
Normalmente os poços são dados a partir de 100 metros, alguns até com 200 metros de profundidade. E muitas vezes dá com menos quantidade de profundidade, mas a água não presta nem para aguar a lavoura, né? O problema da Bahia, muitas vezes, não é a cavação dos poços, é a manutenção dos poços. Porque para a manutenção de um poço, para que ele continue dando volume de água, e água boa, potável, boa de se beber, boa de se cultivar a agricultura, precisa ter manutenção. Essa manutenção é muito cara, e o governo normalmente paga a abertura do poço, mas não paga a manutenção do poço. E aí às vezes vai caindo areia, vai caindo pedra, vai caindo entulho, daqui a pouco aquele poço que custou uma grana para ser cavado, por falta de manutenção tem que ser fechado. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui os filisteus, por inveja, jogaram entulho, é isso que diz o texto. Por causa do crescimento, da prosperidade, eles jogaram entulho. E assim, eu fico pensando, sem ser alegórico, mas já sendo, é muita gente que joga entulho nos poços que a gente cava. Não permita isso. Isaac, ele restaurou aqueles poços, retirou os entulhos e voltou a dar água. Voltou a dar água. Talvez você precise disso. Restaurar muita coisa boa na sua vida que está entulhada, que está improdutivo. Talvez é preciso você prosseguir, mesmo quando pessoas só veem defeitos e dificuldades, e que não reconhecem o seu trabalho, o seu amor, o seu carinho, o seu investimento. Pense nisso. Pessoas que lançam pedras para fechar e tapar a sua capacidade de fluir, de se desenvolver. Se entulharem seus poços. Talvez uma boa palavra é: não deixe de cavar, limpe, dê a manutenção daquilo que é bom na sua vida, mas continue a fazer com que a sua vida flua, não desista. Eu estava vendo ontem um documentário existencialista, e o próprio diretor era existencialista. Aqueles caras que não veem motivo para viver, que acham que a vida é um fracasso de ponta a ponta, que não tem esperança nenhuma, que todo mundo é ruim, perverso, sujo, que mais que haja uma ação boa, existe trilhões de ações malignas, né? E quando eu terminei de ver esse documentário, eu fiquei pensando assim, mas ele conseguiu provocar em mim aquela sensação de que, será que vale a pena viver? Será que vale a pena viver? O cara foi tão esperto, desculpa, está usando a palavra cara, mas ele usou também até a extinção dos rinocerontes lá da África, para dizer que como que o homem, pela ganância, acaba com o animal daquele, né? E está em extinção já. E eu fiquei, depois já tinha feito a mensagem, eu fiquei pensando assim, esse cara é um tremendo entulhador de poços. Se eu dependesse de fazer alguma coisa na minha vida em relação ao outro, com esse documentário aí, eu dava um tiro na minha cabeça, um tiro na cabeça do outro. Ainda pensando nisso, nunca desista do que é importante devido à ação dos outros. A gente percebe o segundo poço aqui. Veja o versículo de número 19 e 20 agora. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mais uma vez, Isaque foi atrás de outro poço, encontrou. Eu não sei se ele usava aquele... Não tinha engenharia naquela época, não tinha engenharia.
para colocar lá o equipamento para ver onde que tem água, né? Não sei se ele usava forquilha. Alguém já ouviu falar de forquilha? Que você aponta para o chão e ela não fica direcionada para o chão, ela não consegue botar a ponta no chão. Um físico uma vez me explicou isso e disse que não era senso comum, nem como é que é? Nem aquele negócio que é munganga, não, como que é? Esqueci a palavra agora. Ele disse que não era senso comum, que não era superstição. É que ele começou a explicar as leis da física, da forquilha verde com a terra e a água e etc. E eu vi com os meus próprios olhos, como os antigos diziam, com esses olhos que a terra há de comer um dia, né? Eu vi um caseiro na chácara de um amigo meu fazer isso, pegar a forquilha e apontar para a forquilha, e a forquilha ela não tocar a terra, ela enverga. E é interessante, os engenheiros não tinham ido lá ainda. Ele falou para o dono da chácara, para um amigo meu, disse assim: aqui é que tem que cavar o poço. E obviamente um homem iletrado, um homem com conhecimento e da sabedoria popular, ele não ia na conversa. E aí esse amigo contratou uma companhia de engenharia para ver onde é que tinha que cavar o poço artesiano, para ver onde que dava água com menos quantidade de profundidade, água potável. E o pessoal lá com aquele maquinário, põe para cá, põe para lá, manda ali, até que o caseiro chegou para o pessoal e disse: olha, eu sei que ali dá água. E levou a forquilha e mostrou para o pessoal botou o maquinário lá e foi lá cavar do poço. Não vem falar para mim que é coincidência, não. Esse cabra era um cabra da peste, era o homem do conhecimento. Não sei se Isaac usava a técnica da forquilha, mas esse homem era direcionado por Deus para encontrar água. Aliás, falando de água, a gente precisava de bastante Isaac, né, nos nossos dias, né? Principalmente aqui em São Paulo. Eu não tenho problema de água, confesso que eu não tenho problema de água, mas aqui em São Paulo tem gente que fica sem água há 2 dias, sem um pingo de água. É um absurdo. É um absurdo. A gestão de água na cidade de São Paulo está um absurdo. Esse homem cavou o segundo poço. Diz assim o versículo 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo o quê? Esta água é o quê? É nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Se o primeiro poço era entulho que tiveram posto, o segundo poço estava sendo um poço de quê? De contenda. Nunca desista do que é importante devido à ação dos outros. Se o outro está pondo entulho, ou se o outro está contendendo com você, nunca desista do que é importante para a sua vida, devido à ação dos outros. O segundo poço aberto por Isaac foi o poço de Ezeque. Essa palavra em hebraico tem um significado de contendas, lugar de luta, de intimidação, mais ou menos o significado dessa palavra. Foi isso que Isaac sofreu. Até então ali não havia água, mas o Isaac pediu aos seus servos que abrissem poço para o seu sustento. E o resultado foi que pessoas invejosas, que não sabem cavar poços, disputaram com Isaac a água para eles. Isaac mandou chamar os marines da Força Naval Americana e acabou com a raça deles. Não foi assim? Não foi? O que é que ele fez?
Hein? Água de contenda, água de intimidação. Não quero essa água, fica para vocês. Lembra do vinagre que foi dado a Jesus na cruz, que ele não tomou? Esse me fez lembrar até de Jesus. Tomou a água dada pelos seus inimigos. Mas você acha que Isaac desistiu de cavar poço? Vamos para o terceiro poço? Versículo 21. Vamos ler juntos? 21. Partindo dali, ou melhor, então, essa palavra Sitna, há quem diga que essa palavra é a raiz, ou parte da raiz da palavra de Satanás. Aquele poço recebeu o nome de inimizade. Inimizade. Se o primeiro poço for entulhado, o segundo cheio de contenda, esse agora era o poço da inimizade. Inimizade. Vamos passar para o segundo ponto da nossa mensagem. Eu só quero que você lembre dessa verdade. O outro às vezes nos é muito pesado, é muito pesado. Você nem está aguentando. Mas o que eu quero dizer para você: nunca desista do que é importante devido à ação dos outros. Você consegue repetir isso sozinho, sem eu repetir aqui na frente? Consegue? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos lá, então eu vou ajudar. Nunca desista do que é importante devido à ação dos outros. Agora vocês. Você sabe que é de Deus, meu irmão, minha irmã, vai fundo. Não desista não. Nunca desista. Seja o outro querendo pôr entulho, seja o outro querendo contender, ou buscar inimizade com você. É assim que se trata o inimigo. Nunca desista das suas coisas por causa da ação dos outros. Ponha isso no coração. Jesus não desistiu. Foi um apaixonado pelo ser humano, ainda que esse não valesse muita coisa. E não é aqueles lá não, é eu e você, tá certo? Ele nunca desistiu da gente por causa das nossas ações. Eu maravilhado fico quando eu leio que não é altura, não é profundidade, não é qualquer criatura que poderá separar do amor de Deus. Nem o pecado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, que poderá nos separar do amor de Deus. Nunca desista. Nunca desista daquilo que te é importante e devido, como um poço era naquela época, por causa das ações dos outros. O que é que Isaac fez? Deu tapa em todo mundo, foi brigar por causa daquele poço da inimizade? Não quis beber água da inimizade, ele saiu. Chega! Não beba água da inimizade. Deixa o inimigo beber aquela água sozinha. Quando o outro nos é pesado, persista diante de seus adversários. Persista. Não contra ele, mas persista com a sua vida, com o que você acredita, com o que você sonha, com o que você quer, para você, para os seus filhos, para a sua família, no seu emprego. Persista. Veja o versículo 22. Vamos ler de novo juntos? O 22. Reobote.
porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperamos onde? Nada. Isaac continuou cavando poços. Encontrou o quê? Água novamente. Desta vez, ninguém o perturbou. E por isso chamou aquele poço de Reobote, que significa lugar esperançoso. Não desista até encontrar um lugar esperançoso. É isso aqui. Deus fala sobre isso. Lugar de descanso, lugar de alívio. Eu imagino que aquele local fosse um lugar largo, aberto, lugar que Deus mostrou. Aquele lugar das águas frescas do Salmo 23. Eu fico pensando se Isaac tivesse desistido. Ele talvez estivesse bebendo a água do entulho, ou aquela água amarga da contenda, ou até a água do diabo, do inimigo. Mas aquele homem continuou cavando, e encontrou as águas da prosperidade, a água da esperança. Agora ele teria um lugar espaçoso para crescer e seus inimigos não mais o perseguirem, não mais irem atrás dele. Os inimigos ficaram com aquelas águas do entulho, amargas, venenosas. É isso que a gente tem que dar para os inimigos. Não é bufetada, não. Não é o revanche, não é a retaliação, não é a indiferença. Deixa, Deus tem outras coisas para você. Vai lá, vai na frente. Aprenda isso. Mas continue cavando, até chegar no lugar esperançoso, como Reobote, aonde os inimigos não vão te alcançar. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23 fala dessas águas de descanso, dessas águas de esperança, dessas águas de refrigério. Deus tem águas de esperança para você. Ponha isso no coração, na vida. E quando o outro te é pesado, pense nessa terceira lição aqui. Acredite que as promessas de Deus são maiores do que os nossos inimigos. Dá para a gente repetir? Acredite que as promessas de Deus são maiores do que os nossos inimigos. Repita sozinho. Como que é isso aí? Libras, Wilson? Agora eu quero ver, vamos lá. Como que é? Acredite que as promessas de Deus são maiores do que os nossos inimigos. Que maravilha. Deixa eu falar uma coisa. Esse versículo 23, ele é intrigante. Alguém leu o versículo 23? Ele é intrigante. Dali subiu para onde? Ué! Quando ele encontra um poço, que o inimigo não mais fica no encalço, que está tudo maravilhoso, o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele deixa e vai para onde? Berseba. Pirou o cabeção. Sofreu tanto. Desentulhou um poço, tomaram-lhe dele. Encontrou outro poço, tomaram-lhe dele. Encontrou um outro, tomaram-lhe dele. Aí encontrou um, poço da esperança. Estava tudo bem, tudo maravilhado. E o que é que ele faz? Deixa aquele lugar. E vai para onde? Berseba. Aquele lugar é um vale onde ele estava. Não tinha muito o que fazer ali, para onde progredir. Interessante isso, né? E ele
Havia uma promessa sobre o pai dele. Qual era a promessa sobre o pai dele? Hein? Reproduzir. Os teus filhos serão o quê? Como as areias e as estrelas. Não dava. Aquele lugar não dava. Berseba significava para Isaac acreditar nas promessas de Deus, que dele seria feita uma grande nação e que ele precisava povoar a Palestina, que ele iria crescer, crescer, crescer. As promessas de Deus, essas promessas são maiores do que qualquer inimigo, de qualquer adversidade. Ele acreditou na promessa. E é interessante, o Cristo diz assim, na mesma noite, eu acho que Deus olhou para ele e disse: aí! Hein? Deus teve que ter olhado para o Isaac e dizer assim: aí! Cabra bom! O vale estava bom, mas o que eu tenho para você é melhor. Sai daí, vem para Berseba. Irmãos, vamos concluir então? Eu me perdi aqui. Né? Deus diz assim para ele: eu sou o Deus de Abraão. Ele renova o pacto com Isaac, o pacto de que Isaac era o mediador das promessas de Deus, que a partir de Isaac viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu sou o Deus de Abraão, de teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Aí sim, Berseba dá para fazer isso, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o que é que os servos fizeram? Pois é, outro poço. Aí se você for ver no versículo 32, no mesmo dia vieram os servos e disse assim: aquele poço que a gente cavou, o que aconteceu? Deu água também. Maravilha. Berseba significa lugar de juramento, ou então lugar de aliança, lugar de promessa. Ali em Berseba, Isaac e Abimeleque juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. É nesse lugar que Deus chega para Isaac e diz que seria um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac, lugar onde ele prosperaria tranquilo, enquanto as suas gerações viessem, as suas descendências viessem. Isaac, ele confirma a sua vida com Deus, conserta os seus erros, e Deus lhe dá novamente um poço com muita água. Berseba experimentou as promessas de Deus na vida de um homem chamado Isaac: serei contigo e te abençoarei. Cavar poços significa continuar acreditando que iria encontrar águas profundas, mesmo em tempos difíceis. Nunca esqueça disso. Deus tem promessas para os seus servos, de que passando pelo vale árido, Deus pode fazer desse vale árido um manancial de bênção sobre a primeira chuva. É isso que diz o Salmo 84, versículo 6. As promessas de Deus são uma fonte inesgotável, sacia as nossas necessidades. Vamos concluir orando.
deixa a conclusão para um outro dia, o nosso tempo já foi muito grande. Mas pense comigo. A palavra de Deus te ensina como agir quando os outros são pesados. E às vezes, como Nietzsche dizia, que o inferno é o outro. É verdade. Quando você não tem uma atitude cristã, o outro é um inferno na sua vida. Mas você pode viver de uma forma vitoriosa, mesmo quando o outro tanto te atrapalha. Agora, que você também não seja o outro na vida de ninguém, não seja um entupidor de poço na vida de ninguém, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão na fé, do seu pastor, do seu presbítero, do seu diácono, do seu grupo de louvor, da sua sociedade, do seu ministério. Não seja o entupidor de poço na vida de ninguém. Não seja o inimigo na vida de ninguém. Não seja o contendioso na vida de ninguém. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser pesado. Talvez hoje de manhã você pudesse perguntar para Deus: eu estou sendo pesado na vida de alguém? Que fardo eu tenho posto na consciência, nos ombros de alguma pessoa? Acho que isso é uma chamada para mim e para você. Vamos ficar de pé e vamos orar e receber a bênção. Pai, obrigado porque Isaac foi um cavador de poço. E essa história nos ensina muito como a gente lida com os inimigos. E também nos ensina muito de como não sermos inimigos na vida de ninguém. Aplica esta palavra, que o teu Espírito possa ministrar os nossos corações. No nome de Jesus, vem abençoar a nossa igreja, curar nossas relações. Vem abençoar a nossa igreja, curar as relações de dentro de casa, no trabalho, na rua, na vizinhança. Que cada membro desta igreja seja um cavador de poço, para a honra e glória de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Divino Espírito sejam com todos vocês, agora e para sempre.